Boa tarde, pessoal. Livro Assassinato no Beco, da escritora Agatha Christie. Início da página 10. Mas antes, fazer a tradução daquela frase, Wishes moi, que é francês, e a tradução é Sim, sou eu. Lendo o finalzinho, onde a frase aparece, na página 8, final da página 8, às 11h30 da manhã seguinte, o telefone tocou no quarto de Poirot. Alô? Alô? Alô, é o Poirot? Oui, c'est moi. Sim, sou eu. E falar também quem foi Guy Fawkes. Guy Fawkes, também conhecido como Guido Fawkes, nome adotado enquanto lutava na Espanha. Foi um soldado inglês católico que teve participação na conspiração da pólvora, na qual se pretendia assassinar o rei protestante Jaime I da Inglaterra e os membros do parlamento inglês, durante uma sessão em 1605 para assim dar início a um levante católico. Guy Fawkes era o responsável por guardar os barris de pólvora que seriam utilizados para explodir o parlamento durante a sessão. Início da página 10. O senhor quer um resumo da situação, chefe? Vamos lá, Jameson. Respondeu Jeppe. Como foi o caso? O inspetor Jameson começou em um tom eficiente. A morta é a senhora Allen, chefe. Morava aqui com uma amiga, uma Miss Plenderleith. Miss Plenderleith foi passar um final de semana fora, voltou hoje de manhã. Ela entrou com sua própria chave e estranhou não encontrar ninguém, pois a faxineira geralmente chega às 9 horas. Ela veio primeiro no seu quarto, que é este, depois cruzou o patamar para o outro quarto de sua amiga, mas a porta estava trancada por dentro. Ela tentou forçar a maçaneta, bateu, gritou, mas não teve resposta. Por fim, já assustada, telefonou para a polícia. Isso foi às 15 para as 11. Nós viemos logo e arrombamos a porta. A senhora Allen estava caída no chão, com um tiro na cabeça. Em sua mão estava uma automática, uma Ebley, calibre 25, e parecia evidente caso de suicídio. Onde está Miss Plenderleith? Embaixo, na sala de visitas. Uma moça que eu descreveria muito segura de si mesma. Não é de perder a cabeça à toa. Vou falar com ela, mas antes quero uma palavra com Brett. Acompanhado por Poirot, Jeppe cruzou o patamar e entrou no quarto em frente. Um homem alto, de meia idade, cumprimentou-os. Alô, Jeppe. Alegro-me que tenha chegado. Este caso é meio estranho. Jeppe caminhou em sua direção enquanto Hércules Poirot demorava-se a percorrer o quarto com os olhos. Era um quarto bem maior que o outro. Tinha uma janela avarandada e, enquanto o outro era simplesmente um quarto de dormir. Este era uma combinação de quarto de dormir com sala de visitas. As paredes eram em tom prateado e o teto verde esmeralda. As cortinas eram verde e prateado com padrões modernos. Havia um divã com coberta verde e esmeralda em seda brilhante e diversas almofadas prateadas e douradas. Havia ainda uma grande escrivaninha. Fim da página 10, início da página 11. Em Nogueira. Havia ainda uma grande escrivaninha em Nogueira. Uma cômoda, também em Nogueira, e diversas cadeiras em estilo moderno, em cromo brilhante. Numa pequena sala de tampo de vidro estava um grande cinzeiro cheio de pontas de cigarro. Hércules Poirot farejou o ar delicadamente e encaminhou-se para Jeppe, que olhava o corpo. O corpo tinha evidentemente escorregado de uma das cadeiras e, como era uma mulher jovem,
O corpo tinha evidentemente escorregado de uma das cadeiras de cromo e era de uma mulher jovem de seus 27 anos, com cabelo louros e feições delicadas. Havia muito make-up no rosto. Era um rosto bonito, mas melancólico, e não muito inteligente. À esquerda da cabeça via-se o sangue coagulado, e os dedos da mão direita seguravam uma pequena pistola. A moça usava um vestido simples, verde escuro, abotoado até o pescoço. Bem, Brett, qual o problema? A posição parece perfeita, respondeu o doutor. Se ela matou-se com um tiro, o corpo provavelmente teria escorregado da cadeira e caído nesta posição. A porta estava trancada e a janela fechada por dentro. Então qual a dúvida? Dê uma olhada na pistola. Ainda não a toquei, estou esperando pelos peritos em impressões digitais. Mas é fácil de ver o que quero dizer. Poirot e Jep ajoelharam-se e examinaram a pistola com cuidado. Estou percebendo, Jep, erguendo-se. Está na curva da mão. Parece que ela está segurando, mas na verdade não está. Mais alguma coisa? Muitas. A arma está na mão direita, mas a ferida é acima do ouvido esquerdo. O ouvido esquerdo e veja bem. Muitas. A arma está na mão direita, mas a ferida acima do ouvido esquerdo. O ouvido esquerdo, veja bem. Jeff, parece que isso liquida o assunto. Deve ser impossível segurar uma pistola e dispará-la naquela posição com a mão direita. Completamente impossível. Você pode torcer o braço, mas duvido que possa disparar. O caso é bem óbvio. Alguém matou-a e quis dar a impressão de suicídio. Mas e a porta e a janela, que estavam fechadas? O inspetor Jameson tinha a resposta pronta. Fim da página 11, início da página 12. A janela estava fechada e trancada, chefe. Mas, embora a porta estivesse trancada, não conseguimos encontrar a chave. Jeff balançou a cabeça. O criminoso deu azar. Ele a matou, trancou a porta. Ao sair, ficou na esperança de que ninguém desse por falta da chave. Poirot murmurou. C'est bête, ça. Outra frase em francês. Vamos lá, Poirot. Não é de todo mundo que se pode ter a sua inteligência. Esse é o tipo de detalhe que pode ser facilmente esquecido. A porta está trancada, alguém arromba e encontra a mulher morta com um revólver na mão. Um caso evidente de suicídio. E ninguém se preocupa em procurar a chave. O assassino deu azar porque Miss Penderley mandou chamar a polícia. Se ela tivesse chamado um ou dois dos motoristas particulares que moravam no beco para arrombar a porta, ninguém teria pensado em procurar a chave. Parece ser verdade, disse Hercules Poirot. Teria sido a reação natural de muita gente. A polícia geralmente só é chamada em último caso, não? Ele continuava a olhar o corpo. Alguma coisa errada? Perguntou Jeff. A resposta foi lançada em tom casual, mas os olhos traíram seu interesse. Hercule Poirot balançou a cabeça devagar. Eu estava olhando seu relógio de pulso. Ele inclinou-se e tocou levemente o relógio com a ponta do dedo. Era o relógio delicado com pulseira em chamalote brilhante que a morta usava no punho da mão que segurava a arma. Um belo relógio, comentou Jeff. Deve ter custado caro. Ele olhou interrogativamente para Poirot. Algo de estranho? Possivelmente sim. Poirot encaminhou-se para a escrivaninha com uma tampa corrediça em cor que combinava com a tonalidade geral do quarto. Sobre ela havia um pesado tinteiro e em frente a este um mata-borrão laqueado. À esquerda do mata-borrão estava em descanso para apenas descrever. Fim da página 12, início da 13.
para penas estava um descanso para penas de escrever em tom verde e esmeralda, com um suporte prateado para caneta, um bastão de cera para lacrar cartas, um lápis e 2 selos. À direita do mata-borrão havia um calendário móvel, dando o dia da semana, a data e o mês. Havia ainda um pequeno vidro em tonalidade cambiante e, emergindo-se dele, uma resplendente pena de cauda de ave. Poirot deu a impressão de interessar-se pela pena. Tomou-a e examinou-a, mas não havia traço de tinta. Evidentemente tinha propósito apenas decorativo. As canetas de pena de metal, com o bico manchado de tinta, eram as que realmente se usavam. Os olhos de Poirot fixaram-se a seguir no calendário. Terça-feira, 5 de novembro, disse Jack. Ontem, está certo. E, dirigindo-se a Brett, há quanto tempo ela morreu? Ela morreu às 11h33 da noite de ontem. Veio a resposta pronta. E Brett riu ao ver a expressão de surpresa no rosto de Jack. Não me leva a mal, meu caro, mas não resisti à tentação de bancar o superdoutor das histórias de detetive. Na verdade, o máximo que posso dizer é que ela morreu por volta das 11. 1 hora a mais, 1 hora a menos. 1 hora a mais, 1 hora a menos. Ah, pensei que o relógio estivesse parado na hora da morte, ou qualquer coisa assim. Ele parou mesmo, mas foi às 4h15. E suponho que ela não possa ter sido morta às 4h15, de jeito nenhum. Poirot tinha olhado as costas da folha do mata-borrão. Boa ideia, disse Jeff, mas não há nada aí. O mata-borrão estava limpo, dos 2 lados. Poirot examinou as outras folhas, mas todas tinham o mesmo aspecto. A seguir examinou a cesta de papéis. Nela estavam 2 ou 3 cartas e circulares rasgadas, mas recompostas. Não passavam de um pedido de dinheiro de uma sociedade de amparo aos ex-pracinhas, um convite para um coquetel no dia 3 de novembro. Fim da página 13, início da página 14. Uma carta da costureira confirmando uma hora marcada. Entre as circulares, o aviso de uma próxima liquidação de peles, o catálogo de um grande bazar. Nada de interesse, observou Jack. Não, estranho, respondeu Poirot. Você quer dizer que, em geral, os suicidam deixam uma carta? Exatamente, pois aí está mais uma prova de que não foi suicídio. Jeff afastou-se. Vou pôr meus homens a trabalhar. É melhor descermos e entrevistarmos essa Miss Penderley. Vamos, Poirot. Poirot parecia ainda fascinado pela escrivaninha e seus objetos. Finalmente saiu do quarto, mas a porta voltou-se ainda uma vez para olhar ostentosa pena de ave. Aí agora fala aqui capítulo 2, ainda na página 14. Aos pés da escada, uma porta dava passagem a uma grande sala de estar, que em outros tempos fora um estábulo. O aposento tinha as paredes em argamassa rústica e nelas penduravam-se gravuras em água forte e a madeira. Duas pessoas estavam sentadas. Uma era jovem de cabelos escuros, de 27 ou 28 anos, com um ar de eficiência em suas maneiras. Sentara-se perto da lareira e aquecia as mãos. A outra, uma matrona de amplas proporções, com uma bolsa de pano, falava agitadamente com os dois homens
falava agitadamente quando os dois homens entraram. E como eu ia dizendo, Miss, levei um susto tão grande que quase caí dura. Pensar que tinha que ser justamente hoje. A outra interrompeu. Está bem, Miss Pierce. Acho que estes cavalheiros são da polícia. Eu vou reler esse início aqui do capítulo 2, página 14. Aos pés da escada, uma porta dava passagem à grande sala de estar, que em outros tempos fora um estábulo. O aposento tinha as paredes em argamassa rústica, e nelas penduravam-se gravuras em água forte e madeira. Água forte e madeira. Duas pessoas estavam sentadas. Uma era jovem de cabelos escuros de 27 a 28 anos, com um ar de eficiência em suas maneiras. Sentara perto da lareira, aquecia as mãos. A outra, uma matrona de amplas proporções, com uma bolsa de pano, falava agitadamente quando os dois homens entraram. E como eu ia dizendo, levei um susto tão grande que quase caí dura, e pensar que tinha que ser justamente hoje. A outra interrompeu-a. Está bem, Miss Pierce. Acho que esses cavaleiros são da polícia. Fim da página 14, início da página 15. Miss Pendergast? Perguntou Jep, adiantando-se. A jovem acenou afirmativamente. Sim, é Miss Pierce, que vem fazer a faxina diária. Miss Pierce despejou-se em uma nova torrente de palavras. E como eu estava dizendo a Miss Pendergast, pensar que logo hoje minha irmã Loissa Maldi tinha que ficar doente, e eu tendo que ajudar, porque irmã é irmã. E eu não pensei que Miss Allen fosse se importar, embora eu procurasse nunca deixar as senhoras assim em falta. Jep interrompeu-a com habilidade. De fato, Miss Pierce, quem sabe a senhora não gostaria de ir à cozinha com o inspetor Jameson e dar-lhe suas declarações por escrito. Tendo-se livrado de Miss Pierce e sua loquacidade, Jep voltou a concentrar-se na jovem. Sou o inspetor-chefe Jep, Miss Pendergast. A senhora poderia me contar tudo o que sabe sobre o que se passou? Perfeitamente. Por onde quer que eu comece? Seu autocontrole era admirável. Não havia o menor sinal de choque ou de pesar, exceto talvez por uma certa rigidez de atitude. A que horas a senhora chegou hoje de manhã? Acho que foi pouco antes das 10h30. Mr. Pierce, a mentirosa não está aqui. Ela falta muito? Jane Pendergast deu de ombros. Umas 2 vezes por semana ela só aparece ao meio-dia, ou simplesmente não aparece, embora seu horário de entrada seja às 9. Mas como eu dizia, 2 vezes por semana, ou ela tem os troços, ou é algum ou outro membro da família que cai de cama. Todas as faxineiras são assim. Ela até que não é das piores. Há quanto tempo ela trabalha aqui? Pouco mais de um mês. A anterior roubava coisas. Prossiga, Miss Pendergast. Eu peguei o táxi, pus minha mala dentro de casa, procurei Miss Pierce e não a encontrei. Depois subi para o meu quarto, arrumei-me e ligeiramente fui para o quarto de Bárbara, Miss Allen. Mas a porta estava fechada. Fim da página 15. Vou dar início na outra leitura
na página 16 e traduzir a frase em francês aqui. Traduzir a frase em francês antes de começar a nova leitura. Até a próxima.